Ô, Maurício, você quando já assumiu o Palmeiras, você tinha um problema grande também, que era a saída de um treinador campeão brasileiro. Sim. Não é fácil. Você perdeu o Cuca, que a torcida adorava, até onde os seus jogadores gostavam e tal. A escolha do Eduardo Batista, era uma escolha do Alexandre Matos, era uma escolha de vocês em conjunto? Como é que vocês chegaram ao nome do Eduardo Batista? Em novembro de 2016, finalizando o ano, o Cuca, eu já era candidato único. O Cuca me procurou e disse, olha, eu não vou poder continuar. Eu tenho compromissos particulares, eu tenho uma situação de família e não vou poder continuar o ano que vem. Muito bem, posto isso, nós tínhamos que buscar outro nome no mercado. E o Alexandre buscou algumas alternativas. O Eduardo Batista é um perfil que nos agrada muito, muito sério, estudioso, competente. E nós entendemos que naquele momento ele seria o nome certo, né? E fizemos a tentativa. Infelizmente, o time não teve a evolução que a gente imaginava. Avaliamos que nós poderíamos ter problema no decorrer do ano, por isso que nós optamos pela troca do Eduardo, mas na contratação nós tínhamos convicção de que ele poderia fazer um bom trabalho. E ele é muito competente, o Eduardo Batista. Mas quando que você achou que a coisa que você falou, quando que você começou a achar, falar, tô na dúvida, foi os 3-0 para a Ponte, foi a derrota, aquela derrota para o Corinthians? Não foi um resultado pontual, mas foi a performance em campo, foi o desempenho. O que mais me preocupou foi o desempenho da equipe. Nós, em alguns momentos, perdemos um pouco a qualidade que nós tínhamos no ano anterior, bola parada, algumas situações. O contexto, de uma maneira geral, foi muito mais importante do que uma situação pontual. Então, isso que nos preocupou e nós achamos que nós deveríamos mexer. Aquele, vou chamar de desabafo, depois da partida lá contra o Peñarol, teve alguma influência? Vocês acharam que ele, de repente, podia estar emocionalmente, talvez num momento não tão preparado para assumir o Palmeiras? Surpreendeu vocês a forma como foi? Aquilo teve um peso? Aquilo você parou para se perguntar e falar assim, puxa vida, será que o Eduardo Batista está mesmo preparado para dirigir um Palmeiras agora? Talvez ele demonstrou um certo nervosismo que não era para ter ali? Ali foi uma situação muito específica. Ali todos estavam realmente alterados devido a tudo que aconteceu no jogo com o Peñarol. Obviamente que o Eduardo também estava alterado, ele realmente se manifestou de uma maneira bastante agressiva. Eu entendo o momento que ele estava vivendo ali e eu te diria que não foi esse o motivo de nós mudarmos o comando técnico do time, não foi esse. Aí o Eduardo Batista foi mandado embora. E se o Cuca não aceita? Você tinha plano B? Nós tínhamos plano B. Nós tínhamos o Cuca realmente era o primeiro nome da lista. Mas nós tínhamos, se o Cuca eventualmente não aceita, nós tínhamos que buscar outra. Mas tinha o nome já? Tinha. Era o Jorginho? Não. Mas estava empregado ou desempregado? Não, a gente não trabalha com hipótese de treinador empregado, né? Vanderlei Luxemburgo podia ser um nome? Sempre nomes que tem no mercado. O Luxemburgo estava desempregado. Aí eu deixo você... Ai, caramba! E vem cá, e foi difícil convencer o Cuca? Ele queria voltar ou teve que argumentar pra caramba? Não, o ponto foi o seguinte, o Cuca, ele pediu 6 meses e faltava ainda um mês, era a partir de junho que ele estaria disposto a voltar. Então nós conversamos com ele, o Alexandre ligou para ele, depois no final da sexta-feira, finalzinho da tarde, eu liguei para o Cuca e nós tínhamos a necessidade da antecipação desses 20 dias. E isso ocorreu. O Cuca, ele falou, olha, eu preciso até a metade do ano, mas nós explicamos a necessidade, tem jogo de Libertadores. Foi fácil? Não, foi uma conversa, o Cuca, ele tem uma identificação com a torcida do Palmeiras, com a camisa do Palmeiras, conosco, muito grande.
é um grupo que ele montou, que ele foi campeão. Então existe uma identificação também com o vestiário, com os atletas. Isso tudo pesou, sem dúvida nenhuma. Antes de eu chamar o próximo depoimento, eu vou te fazer uma pergunta de bastidor. E eu não sei se é verdade. Não sei se é verdade. E já passou. Mas se for verdade, se você quiser contar, se for mentira, você fala, Benja, isso é mentira, não aconteceu. Mas eu quero só perguntar. Teve um bate-boca feio entre o Rafael Marques e o Cuca no vestiário, onde talvez quase ou saíram na mão, e você estava no vestiário, o Paulo Nobre estava no vestiário, você era vídeo de futebol, e o Paulo queria talvez separar, você falou, Paulo, não se mete isso aí, isso é coisa dos caras, fica quieto. Isso aconteceu ou é mentira? Não exatamente dessa maneira. O que houve foi o vestiário após a partida, ele é sagrado. O vestiário é dos jogadores, é da comissão técnica. Quem jogou futebol sabe, o vestiário depois do jogo acontece de tudo, porque existe o calor da partida, existe a emoção. Então ali o que houve foi uma discussão, uma conversa entre treinador e atleta, o que, Benja, é absolutamente normal. Absolutamente normal. As pessoas criam um monstro. Por isso que eu perguntei. Não, é uma situação absolutamente normal. Agora, esse negócio que o Paulo quis entrar e você falou, deixa, isso é coisa deles, não vamos se meter. Isso aconteceu? Algumas vezes, mas acho que não nesse caso. Algumas vezes eu conversava muito com o Paulo sobre isso, sobre esse sentimento do jogador, sobre o momento de vestiário. Deixa os caras, não vamos se meter. Muitas vezes. Muitas vezes. A gente conversava sobre isso. Tá bom. Tá explicado. Ô, Maurício Gagliotti, e você, torcedor do Palmeiras, que está assistindo? O presidente do Palmeiras está aqui, Maurício Gagliotti. Você pode mandar suas mensagens via Twitter, Gagliotti Fox Sports. Gente boa, simplão, conciliador, cara jovem, boa cabeça. Agora, ô Gagliotti, vamos ver quem é o primeiro aí que veio falar com você. Vamos ver quem é. Roda aí. Fala, Benja. Tô sabendo que você vai estar recebendo aí o meu presidente aí, o Maurício. Cuida bem dele aí, cuidado com as suas perguntas, mas eu tenho certeza que ele vai se sair bem. Abraço, bom programa para vocês. Cara, é um fenômeno, né, Gagliotti? Um fenômeno. Um fenômeno. Tem que ser estudado, não tem? Tem que ser estudado, um fenômeno. 43 anos, cara. Trabalhador, treina, uma força de vontade, comprometimento. Isso é um exemplo, é um atleta a ser estudado realmente. Deixa eu te falar, ele falou que dessa vez não vai mais. Vamos ver. Não, mas ele falou, dessa vez não dá mais, eu vou parar. É um cara que jogou, dispensa comentários, currículo, experiência, inteligência. Você pretende convidar ele para algum cargo no Palmeiras para trabalhar no futebol, quando ele acabar esse ano? No final do ano, quando o Zé Roberto decidir o que ele vai fazer, qual é a ideia dele, então nós vamos ver se tem alguma possibilidade dele ficar com a gente, sim. Vamos conversar sobre isso. Cara, muito legal, porque é um cara... Ele é tão dedicado, né, Gagliotti, que na casa dele, ele tem uma academia para ele, enquanto tá lá na casa dele, se recuperar. Chega em casa, vai treinar. O Zé chega em casa e vai treinar. Uma coisa realmente diferente. Uma situação diferente. Eu convidaria, porque é um cara, é uma agulha no palheiro. Ô, Gagliotti, tem mais gente querendo falar com você. Vamos ver quem quer falar com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Roda aí. Oi, Benja. É um prazer estar participando do seu programa novamente. Um grande abraço ao Maurício. Aproveitando o pouco tempo que o Maurício tem de presidência, queria que ele contasse para todos os torcedores, enfim, o que mudou na vida dele depois de ser presidente do Palmeiras, na vida não só dele, da sua família, se trouxe algum transtorno, algumas preocupações. Queria que ele contasse para nós. Seria um prazer em ouvi-lo. Um grande abraço, Maurício, e sucesso. Tá aí, ó, um rival. Um grande amigo, companheiro. Roberto, inclusive, parabenizei pelo título, pela conquista do Corinthians. Você ligou? Ele falou, Roberto, parabéns aí. Mandou WhatsApp. Mandei a mensagem para ele, estive na festa da federação, cumprimentei. Realmente o esporte é isso. O Corinthians foi campeão e nós parabenizamos.
enfim, é uma função de muita responsabilidade, né? O que muda muito na nossa vida é a agenda. A agenda complica demais, demais. São muitos compromissos e, obviamente, a família tem que contribuir, tem que compreender, tem que aceitar, porque senão você passa a ter problema, tanto familiar como profissional. Você tem que ter um equilíbrio aí, as pessoas têm que contribuir, porque a agenda você passa a não ter mais domínio, né, sobre a sua vida. Nós temos compromissos com o clube, com viagens, reuniões, enfim. Agora, ô Gagliotti, como é que você fez quando você entrou, apesar de você estar há pouco tempo? Porque, por exemplo, na gestão do Paulo Nobre, teve um problema do Palmeiras e o São Paulo na época do Aidar. Parecia briga de escola. Aí vou levar o Kardec, chapéu num, essas coisas todas. E o Aidar, na época, falou que o Palmeiras se apequenou, tá aí pra prova porque o Palmeiras tá pequeno, enfim. Teve aquela polêmica toda. Teve problema também em outras épocas do São Paulo com o Corinthians. Como é que é a tua relação hoje? Por exemplo, você com o Leco e com o Roberto, você falou que tem uma relação super bacana, com o Modesto, com os principais rivais aqui de São Paulo. É ótima a minha relação com o Modesto, com o Leco, com o Roberto. Nós nos respeitamos e temos um ótimo relacionamento. Naquela situação com o São Paulo, eu acho que houve um exagero, um desrespeito, e eu acho que isso não pode acontecer. O torcedor, muitas vezes, ele extrapola, mas esse é papel de torcedor. Você diz por parte dos dois ou do Aidar? Não, do Aidar, quando ele falou que o Palmeiras tinha se apequenado. Exatamente. Eu acho que isso não cabe, isso não é o papel de presidente. Eu acho que isso aí, eu acho que as instituições têm que ser preservadas e tratadas com respeito. Palmeiras em relação a São Paulo, vice-versa, em relação ao Corinthians, Santos. Eu acho que esse é o nosso papel. O papel do presidente é respeitar todas as entidades, todos os clubes. Mas isso faz parte do passado. Hoje o nosso relacionamento com o São Paulo é muito bom, é de alto nível, com o Leco, com o Corinthians também, da mesma maneira com o Santos. Ô Gagliotti, esse aí você conhece bem. Esse aí você conhece bem. Olha quem veio te dar um oi aí. Roda aí. Beija, tudo bem? Grande abraço. Hoje você tem um convidado muito especial, hein? Um cara que eu conheci há 2 anos atrás aqui no Palmeiras. E não pensei 2 vezes quando ele me convidou para continuidade aqui no clube. Maurício é um grande homem, tem uma família linda, tem tudo aí para ser um grande presidente, um cara correto, honesto, dedicado, que ama muito o Palmeiras, e a gente sabe que ele tem uma energia interior muito forte que vai nos dar tranquilidade para que todos brilhem. Maurício, um grande abraço, que Deus continue te iluminando, que Deus continue te dando sabedoria. E pode ter certeza que aqui do lado você tem um amigo, acima de tudo, uma pessoa que quer muito seu bem e que juntos nós vamos conquistar e conseguir fazer todos aqueles sonhos que nós temos se tornarem realidade. Grande abraço para vocês aí. Um abração para Alexandre Matos. Um avião. Grande profissional. Agora esclarece tira umas curiosidades minhas. Você já está com ele há 2 anos, que você era vice de futebol. Conta um pouco o bastidor de contratação, ô Maurício. Até porque hoje tem muito... Se cria muita expectativa em cima do Palmeiras. Outro dia eu mesmo falei, olha, o Palmeiras está tendo uma nova Parmalat, nas devidas proporções, não da cogestão, mas de patrocínio forte, de dinheiro, que é da Crefisa, né? Todo mundo fala hoje que todo jogador quer vir para o Palmeiras, que sabe que recebe em dia, enfim, todas essas coisas. Mas como é que funciona? O Alexandre Matos te liga e fala, presidente, fulano e tal, vou lá buscar, vamos? É tanto. Como é que conta um pouco desse bastidor de contratação? Tem uma fase antes desta. Nós temos um departamento de avaliação, de scouting, e analisa todo o potencial do jogador, características, se ele é destro, canhoto, se ele é um jogador de força, de velocidade, e com isso a gente procura a aproximação maior para a posição que nós estamos precisando. Então, uma vez que esse departamento analisou o perfil, por exemplo, precisamos de um zagueiro, nós contratamos agora o Juninho, um zagueiro que todos os indicadores, canhoto, um jogador que tem muita força física, é um jogador que adianta na marcação, tem antecipação. Então, todos os indicadores são avaliados, a gente chega no nome e aí sim começa o processo de negociação.
Então, existe uma análise antes, preliminar, um departamento hoje que está muito bem montado, nós temos vários equipamentos, é uma situação realmente muito profissional, Beija, muito profissional. Se você for no Palmeiras hoje, você vai ser apresentado pelo menos 4, 5 nomes por setor, com características de jogadores diferentes, para no momento que nós tivermos a necessidade, a gente aí sim partir para a contratação. Mas você opina? O presidente opina ou o presidente acata? Da mesma forma o treinador. Eu desde o Eduardo Batista, você fala assim, não gosto, não gosto. Não, eu quero fulano. Olha, o jogador tal, não quero. Ou é uma coisa tão profissional que você fala, não, tudo bem, vocês falaram, então vamos trazer. É uma composição. Nós temos o departamento técnico, nós temos a diretoria de futebol, a gerência de futebol, o treinador, todas as análises, os indicadores que eu te falei. E tudo isso é feito como uma apresentação. Precisamos desse jogador, ele tem essa característica, esse perfil. Obviamente que a gente questiona. Nós temos o poder de veto e, obviamente, a aprovação final. Mas a participação direta é dos profissionais. Obviamente que a gente depois Você já vetou finaliza. Algum jogador? Você vetou? Ou treinador? Tem situações que a gente... Mas pelo dinheiro ou pela qualidade do jogador? Depende da situação, né? Depende da situação. Porque assim, nós temos que ter responsabilidade em todos os momentos. Nós temos hoje a Crefisa e a FAM, que são, na verdade, patrocinadores, mas vai muito além disso, são grandes parceiros que compram propriedades de marketing, geram recursos ao clube e o clube, através desses recursos, Benja, tem condições de investir, de fazer coisas que podem agregar valor, entende? Então, todo esse complexo de informações que geram a contratação ou não. Ô Maurício, antes de chamar o próximo depoimento, uma curiosidade. Se o Paulo Nobre não tivesse colocado todo aquele dinheiro que colocou, como você acha que o Palmeiras estaria hoje? No fundo do poço. No fundo do poço. Poço? Você foi curto e grosso. No fundo do poço. O Paulo Nobre foi fundamental. Os recursos do Paulo salvaram o Palmeiras. Nós estávamos ali na maior crise financeira, provavelmente, da história do Palmeiras. E o Paulo, naquele momento, ele não pensou duas vezes. Ele pagou as dívidas do clube, emprestou um volume muito grande para o Palmeiras e fez um plano de pagamento de longo prazo. Então, a dívida de curto prazo, porque nós não tínhamos mais recursos, nós não tínhamos mais absolutamente ativos para dar em garantia. O Palmeiras estava numa situação muito complicada, 2013, 2014. É exagero falar que não tinha nem para pagar a luz lá? Não, nós não tínhamos mais recursos. Na verdade, era empréstimo com o banco, antecipações. Muitas a gente não tinha mais para antecipar. Em 2013 não tinha mais. Então, nós passamos 2013 com 25% das receitas. Você imagina, como é que você sobrevive com 25% das receitas do ano? Se é uma empresa, você quebrou. E o Palmeiras quebrou. O fato é que o Paulo emprestou o dinheiro para pagar as contas e no ano seguinte, 2014, não foi muito diferente. Nós também não tínhamos o orçamento todo. Então, nós tínhamos 2 anos com orçamento de 1. E olhe lá. Então, o que ele fez? Ele pagou as dívidas naquele momento, um montante alto, e para o Palmeiras poder sobreviver, para ter oxigênio, para se recuperar, nós fizemos um plano de pagamento de longo prazo e é dessa maneira que nós estamos pagando o presidente hoje. Ou seja, o que nós devíamos em 2013, 2014, estendeu para pagar em 10 anos, não é? Com uma remuneração de mercado baixíssima, de pai para filho. E esse movimento que o Paulo fez, que nós como palmeirenses, uma dívida de gratidão com ele. Isso é um fato. Possibilitou o Palmeiras, 2013 e 2014, sobreviver. Aí 2015, aí mudou. 2015 nós tivemos a inauguração da Arena. Com isso o Avante estourou, que hoje
Nós temos um carinho muito especial pelo sócio torcedor Avante, contribui e é uma fonte de receita para nós muito importante. Então nós tivemos a Arena, o Avante e a chegada da Crefisa. Esses 3 movimentos foram praticamente juntos em janeiro de 2015. Crefisa e FAM foram fundamentais junto com o Avante e com a Arena. Mas obviamente que os recursos da Crefisa são muito maiores, tem uma importância muito maior em termo relativo, não é? Enfim, e hoje nos possibilita estar onde nós estamos. Como o time mais forte do futebol brasileiro hoje. Eu tenho certeza que esse cara que vai aparecer aqui... mas esse na arquibancada, você deve ter chorado tanto por ele. Olha quem veio te dar um oi aí. Roda aí. Ô Maurício, meu presidente, tudo bem? Cara, eu queria que você me tirasse uma dúvida. De quem foi a ideia de contratar o Eduardo Batista e de quem também foi a pressão para que ele fosse demitido. Edmundo. Você gritou muito au, Edmundo é animal, grande né? Craque. Tem um nome marcado na história do Palmeiras. Então, o Eduardo, nós tínhamos alguns nomes quando o Cuca nos avisou que não poderia ficar em 2017. Então, a decisão de contratação foi minha e do Alexandre Matos. Foi o nome. E do Cícero também participa nessa decisão. Cícero Souza, Alexandre Matos e eu. Então, foi um consenso, nós 3. E da mesma maneira, os 3 entendemos que o time não mostrou a evolução e que nós tínhamos que mexer no comando técnico. Vocês tentaram o Mano Menezes ou não? Não. Nunca? Nunca. Pra gente encerrar rapidinho, você fala com o Gabriel Jesus por WhatsApp ainda ou não? Às vezes. Não teve jeito de segurar ele, né? Não. Não dava? Não dava. Não Então, ping-pong rápido. O Dudu fica no Palmeiras esse ano ou vai embora? Fica nesse ano. E o Mina? Também. Então, até a final de 2018, 2017, nenhum dos dois sai. Nenhum dos dois sai. Gagliotti. Legal pra caramba, velho. Dos corredores da PUC pra cá, entrevistando o presidente do Palmeiras. Parabéns, tá? Legal pra caramba, continua nessa pegada, viu? Foi uma satisfação, tô sempre à disposição de vocês. Tá bom, aqui, ó. Ganhei minha camisa que vai pra coleção aqui. Encerrando aqui com o beijo com o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras. Palmeiras campeão da Libertadores 2017. Não vai faltar esforço da nossa parte. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. Valeu!